Alô, alô, YouTube, alô, podcast, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana, continuando a nossa série, que estamos fazendo já há algum tempo, de conversa com pessoas de outros países. Conversamos com uma russa, conversamos com um americano, conversamos com um alemão, conversamos com francês, com português. E hoje nós temos um convidado muito especial, vamos sair um pouco da Europa, vamos sair um pouco das Américas também. E pela primeira vez, vamos conversar com o nosso primeiro africano / Oriente Médio, Mustafa do Egito. E ele tem um canal, Mustafa do Egito. Ele vai conversar um pouquinho com a gente como é que é a vida lá no Egito. Vocês também mandaram algumas perguntas que eu misturei junto com as minhas aqui. A gente tem muita curiosidade de saber sobre esse país, né, muito antigo, e saber como que é a vida lá agora e como que ele, né, tem esse contato com o brasileiro. Por que ele foi aprender o português de todas as línguas, né? Ele foi aprender o português. Então vamos já dar as boas-vindas aqui para Mustafa. Marhaba! Oi, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, muito obrigado. Graças a Deus. Muito obrigado por aceitar essa nossa conversa aqui. Eu estava muito animado para conversar com você, porque eu estava conversando, todas as conversas que eu já fiz até agora, sempre com pessoas da Europa, fiz com um americano, conversei com um mexicano, e agora finalmente podia conversar com alguém, né, que fala uma língua totalmente diferente, com um alfabeto totalmente diferente, de um lugar totalmente diferente que a gente está acostumado aqui, né? Eu que te agradeço pelo convite, viu? Que nem a gente conversou um pouquinho antes, eu fiz algumas aulas de árabes acho que eu fiz por alguns semestres, 2 semestres. Eu fiz um intercâmbio lá na Jordânia também, que é um pouquinho, que é perto daí, e foi uma experiência assim, sabe, que abriu minha cabeça. Uma coisa que eu percebi bastante, talvez você vai falar um pouquinho isso, foi que árabes e brasileiros não são tão diferentes, né? Apesar de, sim, ter um idioma totalmente diferente, comida totalmente diferente, tem costumes diferentes, né? Religião totalmente diferente, mas eu vi assim que o são mesmo alegres, calor né? humano. Isso, exatamente. Essa coisa dessa alegria de conversar. E eu fiz amizade muito fácil lá no Egito, assim. No Egito, não, na Jordânia, quando eu fui pra lá. Um dia ainda vou pro Egito. Primeiro, começando assim, por que português? Por que o Brasil? Como que conectou, assim, né, você aí com o Brasil? Deixa eu te contar desde o começo. Olha, quando eu vou me apresentar primeiro para a galera Sim. me conhecer. Eu sou Mustafa do Egito, tenho 25 anos. Comecei a aprender o português faz, podemos dizer, 3 anos. Agora já estou fazendo 3 anos. Aí quando eu me formei na Faculdade das Línguas, em departamento espanhol. Aí quando eu terminei a faculdade, fiquei procurando um emprego. Aí eu achei uma agência de turismo, uma agência de viagens aqui no Egito, queria falantes de espanhol. Aí quando eu fui trabalhar, achei todos os grupos deles brasileiros, português. Aí falei, meu Deus, tô lascado. Eu não falo português, porque você me pediu. Aí eu fui para o meu chefe, falei, porque você me pediu falar de espanhol, enquanto você tem grupos do Brasil. Aí ele falou, não, tô achando alguém fala português. Então, qual é o idioma mais próximo do português? Espanhol. Aí fiquei pensando, será que eu devo aproveitar essa oportunidade e começar a aprender o português do zero? Aí de lá para cá comecei a estudar e praticar com os turistas. Estudar e praticar com os turistas. Não tinha professores. Aí eu fiquei aprendendo sozinho pela internet. Sim. Lendo artigos, assistindo vídeos no YouTube. Nossa, hoje você fala muito bem, assim, você fala muito bem. Nem dá para imaginar, assim, que você não teve aulas formais, né? Não, mas eu estudei que nem uma criança. Alfabeto, números, gramáticas, sabe? Eu estudei tudo. Olha, tem uma frase que fala, quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, viu? Aí eu queria aprender português. Sabe por quê? Depois de alguns meses trabalhando com os brasileiros, eu fiquei apaixonado pelos brasileiros, pela cultura, pelo Brasil. Por isso, eu tive essa curiosidade de conhecer o Brasil. Aí, de repente, eu viajei para o Brasil. Aí, tenho que conhecer esse país. E viajei. Legal. Então você já veio para cá, então? Brasil. Sim, então, por isso que você fala muito bem, então. Não, eu cheguei falando, se você... vai lá nos meus vídeos antigos e você vai ver. Com certeza, quando eu viajei, melhorei. Mas que legal. Então você ficou 1 ano. Onde você ficou morando? São Caetano do Sul. Sim, conheço. E como antes assim, de você começar a aprender sobre o português ou sobre o Brasil, o que você pensava assim? Antes de você ter esse conhecimento, o que você pensava do Brasil? Se alguém falava para você, Brasil, o que eram os estereótipos que vinham na sua cabeça, assim? Olha, eu nunca sonhava que eu ia me envolver na cultura brasileira ou
no Brasil ou na língua portuguesa, sabe? Até mesmo na minha faculdade, eu estava tirando ondas dos meus amigos que estavam aprendendo português no departamento português, sabe? Aí eu não sabia nada sobre o Brasil, apenas como qualquer pessoa. Brasil, então futebol. Sim. Era isso que também, quando eu tava na Jordânia, era o que as pessoas sabiam também. Eu falava que era do Brasil, aí eles... Brasil, futebol, Neymar, futebol. Isso. mulher bonita. Uma vez eu fui numa padaria, né, comprar esfirra, e aí eu tava lá olhando assim que eu queria comprar, e aí eu comecei a ouvir uma música, né, e aí eu pensei assim, nossa, essa música parece em português. Quando eu olhei pra trás, assim, era a música Assim Você Me Mata, tocando assim na TV, assim com legenda, isso, com legenda em árabe, assim, eu fiquei, nossa, olha a música aqui na Jordânia. E o que são coisas, assim, que quando você começou a aprender sobre o Brasil, que te surpreendeu, assim, que você pensou, nossa, não sabia disso? Na verdade, eu fiquei surpreendido por tudo no Brasil. Achei um povo bem alegre, gosta apenas da alegria, viver a vida, sabe? Curtir a vida. Com certeza, um povo gosta de trabalhar, mas ao mesmo tempo gosta de viver a vida. Sim. Uma coisa que me surpreendeu quando eu fui na Jordânia, eu sei que a Jordânia é diferente do Egito, mas é perto o suficiente, é mais perto do que eu já mais tive na minha vida inteira. Mas foi o calor, assim, eu sei, isso que eu morei no norte do Brasil, morei no Pará por alguns anos, no sul também faz bem calor no verão, mas, nossa, que calor. Eu lembro que antes de dormir, eu me molhava a minha roupa assim, me molhava assim, e eu deitava. E antes de eu adormecer, eu já estava seco. Falando no calor, muitas pessoas pensam que Egito apenas faz calor. Sim. Egito é um inferno, mas isso não é verdade. Isso não é totalmente um estereotipo. Sim. É que a gente pensa no deserto, né? A pirâmide é deserto, assim, morrendo. Não, a gente tem 4 estações. Uma só que faz calor. Os outros normais. Que interessante. Entendeu? É uma coisa que dizer que apenas 3 meses ou 4 meses por ano que faz muito calor no Egito, no verão. Sim. Mas os outros é clima normal. Mas no sul do Egito, Luxor e Aswan, a maioria do ano faz calor, desculpa. Tá. Em Luxor e Aswan, fica no sul. Eu moro em Cairo. É interessante. E assim, existe ainda, assim, também, porque também, outra coisa que a gente pensa bastante no Egito é na história, porque é uma das histórias mais antigas do mundo, né? As primeiras civilizações começou aí. Ainda existe hoje coisas do passado que faz parte da cultura do Egito? Ou essa coisa já... Tem. Tipo Olha, o quê? antigamente, os egípcios antigos, quando nascer um bebê, aí depois dos 7 dias do nascimento dele, eles faziam um aniversário, uma festa, entendeu? Aí hoje em dia a gente tem esse costume. Depois de 7 dias, no 7º dia do nascimento do bebê, a gente faz uma festa, tem comidas, convida a família e ficamos cantando. Essa costume também. Tem também algumas palavras que eles usavam na língua deles, no Egito Antigo, a gente usa hoje em dia. Que interessante. Entendeu? Que legal. E assim, existe pessoas, assim, tribos talvez menores, que ainda tem mais forte essa cultura, ou o Egito ficou mais padronizado, assim, uma cultura mais árabe? Não, aí hoje em dia temos cultura diferente. Sim, mas assim, por exemplo, que nem no Brasil, nós temos o Brasil e temos povos indígenas, né, que são povos menores, mas eles ainda vivem aquela cultura deles, assim, né, antes de chegar à colonização. Existem ainda povos? A gente tem vários povos dentro do Egito mesmo, mas são minorias. Sim. Sabe? Por exemplo, em Aswan, no sul do Egito, tem um povo que chama o povo núbio. Tem uma cidade, uma vila núbia, se chama Vila Núbia. Esse povo tem cultura diferente, tem cor diferente na cara deles. Se você ver eles têm uma pele mais negro. Eles têm idioma diferente, costumes diferentes, comida diferente. Eles se casam entre eles. Entendi. Entendeu? E eles são, assim, uma cultura assim que está
desde a época antiga também, ou é uma coisa mais recente também? Não, desde a época antiga não, mas é diferente. Sim. Então não existe nenhum hoje, assim, que ainda, pessoas que ainda vivem... Do Egito Antigo, não. Ou aquela religião também não existe mais ninguém. Não, isso não existe. Interessante. É porque faz muito tempo mesmo, né? E se a gente pensar no Egito, né? Não é só muito antigo, mas também ele passou por muitas coisas, né? Fez parte de muitos outros países, né? O Egito Antigo, como país, claro, assim, né? Como o Império com os faraós, faz muito tempo, mas depois foi persa, depois foi romano, foi não sei o que, foi otomano, né? Passou por muita transformação, né? Desde aquela época. E assim, quando a gente pensa no Egito, a gente pensa também em árabes, assim. Quais são as maiores diferenças dos árabes que estão no Egito para aqueles que estão na Arábia Saudita, ou que estão na Jordânia, que estão na Síria, no Iraque? Muitas pessoas pensam que todos os países árabes são iguais na cultura, ou no idioma, ou nos costumes. Não, mas a realidade é que cada país árabe tem costumes diferentes, tem idiomas diferentes. Idioma não, todos falam árabe, mas sotaques bem diferentes, dialetos bem diferentes. Que nem o português do Brasil e Portugal. Por exemplo, se eu um dia visitar um país árabe, vou ser um turista, vou achar tudo estranho. Estranho não, sim, uma nova experiência. Comida diferente, estilo da roupa diferente. E aí no Egito, assim, vocês aprendem bastante da história, assim, do Egito, ou do Egito Antigo, sendo também dos outros impérios? É uma coisa, assim, que vocês têm bastante orgulho, assim, que vocês falam bastante disso? Para ser sincero com você, a gente não estuda muito nas escolas sobre Egito Antigo. Eu não sei porquê. Mas no Egito, nas escolas normais, não. Tem que ser especialista. Que nem qualquer área. Engenharia, sim, medicina, tal, egiptologia. E acho que uma coisa interessante do Egito é que ele está bem também no meio, assim, ele liga mundos diferentes, né? Ele liga a África da Ásia. Ele liga a história antiga da história moderna, os povos árabes de outros povos, assim. Vocês aí, vocês têm uma crise de identidade, assim? Vocês se identificam como árabe, ou identifique mais como egípcio, identifica mais como africano, ou como Oriente Médio? Não, somos egípcios. Único, assim. Somos egípcios. Interessante. Já também, às vezes, muitas pessoas não gostam de falar, eu sou árabe. Não, eu sou egípcio. E vocês também se consideram africanos, ou... Nos consideramos africanos também. Porque o Egito fica na África. Sim, no sim. da África. Interessante. Que legal. E assim, você já foi no Brasil, então vocês devem conhecer o Habib's, certo? Eles falam que vendem comida árabe, mas não tem nada a ver com comida árabe. Não tem nada a ver? Nada a ver com comida árabe. Mas vocês comem esfirra, tem esfirra, né? Porque eu comi esfirra aí. Esfirra, a gente come esfirra, mas é diferente da Habib. É diferente. Uma Tô coisa falando que sobre o que a gente tem no Egito, não sei o que você comeu na Jordânia, mas aquela nossa esfirra, um pão normal, um pão árabe, e por dentro é recheado por carne moída e a gente fica assado depois. Nem o quibe? O quibe não é igual? No forno, não, a gente não tem quibe, não existe quibe no Egito. Bateu saudade agora daqui, tá? Bateu saudade. Quais são, assim, duas coisas que você gosta do Egito e duas coisas que você não gosta? Eu amo aqui no Egito a segurança. Aqui a gente consegue andar na rua 24 horas sem problemas, com nosso dinheiro na mão, celular, sem problema. Ao contrário do Brasil. Nossa, é verdade? Criticando o Brasil, gente. Não, porque quando a gente pensa no Egito, a gente pensa ao contrário, na verdade, né? Aí eu estou descrevendo uma realidade. Aqui é muito tranquilo. O que mais que eu gosto no Egito? Aqui no Egito você poderia encontrar todos os tipos de turismo. A gente tem de tudo: praias, templos, religiões, tudo. E duas coisas que você não gosta? Eu não gosto de tanta burocracia. Aqui temos tanta burocracia. Que mais? Tem algumas partes no Egito não está limpas. Entendi. Que tem sujeiras. Aí eu gosto disso.
Mas no Brasil, a maioria das ruas estavam limpas. Interessante. E na Primavera Árabe, lá em 2010, você estava aí? Você participou? Como é que foi esse momento, assim? Não, na época, eu era pequeno, sabe? Ah, Não sim. estava consciente, o que está acontecendo. A única coisa que eu sabia, tem um presidente e eu, queria mandar ele embora. Uhum. Não entendia muito. Também, por natureza, eu não gosto da política, sabe? Uhum. Não me envolvo muito na política. Interessante. E hoje em dia, assim, como é que tá, assim? Ainda tem... Vocês se consideram, assim, um país, assim, com uma democracia ou não tanto? Como é que é, assim? Como é que o egípcio normalmente tanto. vê, assim? Não tanto. Uhum. Para ser sincero. E o povo acha ruim isso ou eles só estão levando, não tem assim? essa lei. Claro, acha ruim. Não, o povo acha ruim, claro. Uhum. Mas, não sei como se dizer. Mas hoje em dia, o povo não tem coragem de fazer outra manifestação. Por muitos motivos. Também, quando aconteceu aquela manifestação em 2011, aí o país sofria bastante de tanta corrupção. Aconteceu muitos problemas no turismo e na economia do país. Então a gente não queria viver isso mais. Inclusive, a gente não tem essa necessidade, porque o Egito está melhorando hoje em dia. Se você se você fizer uma comparação entre 2 anos atrás e hoje em dia, vai achar que hoje em dia já a situação fica melhor. Uhum. Então não temos essa necessidade. Entendi. O Egito está melhorando em todos os aspectos, graças a Deus. Ah, que bom. Que bom. O que você acha, assim, que o egípcio pode aprender com o brasileiro? Escovar os dentes todos os dias, muitas vezes. O brasileiro ama escovar os dentes, né? É verdade. Até no trabalho, leva uma bolsinha no trabalho, né? Exatamente. Eu amo esse costume no Brasil. E o que um brasileiro pode aprender com o egípcio? Olha, o egípcio ama ajudar qualquer pessoa. Se você tiver um estrangeiro perdido e perguntar e pedir qualquer ajuda, se você está perdido, eu quero chegar para tal caminho, o egípcio fica com você até você encontrar seu caminho ou fazer sua ajuda. O brasileiro tem um pouco de medo de falar como um desconhecido na rua. Uma vez eu fui para um brasileiro lá na rua. Eu estou perdido aqui, poderia me ajudar para eu chegar para a minha casa? Ele me deixou. No Brasil? Nossa, mas isso não é tão comum. Não no Brasil. Não porque ele é ruim, apenas ele teve medo. É algum tipo de preconceito. Porque normalmente, assim, né? Não sei. Acho que depende da pessoa. Temos algumas perguntas de inscritos aqui. Por exemplo, o Kamikaze-san e a Giovana e muitas outras pessoas, eles querem saber como é que é a vida. Acho que a gente já perguntou isso, né? Mas a vida aí no Egito, assim, como é que ela é? A gente tem uma vida normal, mas apenas o que está diferente aqui, as bebidas alcoólicas não faz parte da nossa cultura. Do Brasil, verdade. por exemplo. Sim. Entendeu? Sim. Mas o narguilé faz. O narguilé faz. O egípcio fuma muito. Mas eu não fumo, não, graças a Deus. E o canto da Catichua. Catiuxa. Ele quer saber se existe uma rivalidade de egípcios com outros países. Por exemplo, o Brasil tem a rivalidade da Argentina, né? É uma rivalidade simpática, né? Não é nada assim, inimigos mortais. E o egípcio, assim, tem uma rivalidade com alguns outros vizinhos, assim? Podemos dizer que na maioria dos países, tudo em paz. Mas temos uma rivalidade hoje em dia com o Sudão e a Síria pela água do Rio Nilo. Porque o Rio Nilo passa pelas cidades e eles queriam fazer, sei lá, um morro. Sim. Tem uma confusão nesse assunto, mas sim. Os outros, tudo bem. Quais recomendações para quem está visitando aí? Tirando as pirâmides, que todo mundo já sabe. Outras coisas para fazer aí para visitar quem está visitando aí hoje? Eu recomendo muito fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo. A gente tem um cruzeiro, começa em Assuan. Você ouviu falar sobre a cidade de Assuan? São cidades ficam no sul do Egito, onde tem a maioria dos templos, a maioria dos monumentos do Egito. E a gente tem um cruzeiro, navega no Rio Nilo entre
essas duas cidades, 4 dias seguidos, faz paradas nas cidades importantes para conhecer os templos. Aí eu recomendo fazer esse cruzeiro. Também o Mar Vermelho. Ah, o Mar Vermelho, legal. E aí o egípcio, onde ele gosta de turistar? Tirando o Egito, assim, onde eles mais viajam? Essa foi uma pergunta até do Rodrigo, lá pelo Instagram. Sabe, para ser sincero com você, o egípcio, em geral, não tem esse costume de ficar viajando. Não temos um país que, todos os egípcios vão viajar para tal país. Sim. Claro que tem egípcios que viajam o mundo inteiro, mas não tem um país específico. Um país específico, é. E também já tem tanta coisa para ver aí, né? O egípcio, assim, quem mora aí, ele visita... Porque, por exemplo, às vezes a gente fala no Brasil, né, que quando você mora num lugar, você acaba não vendo, né? Eu conheci muitos cariocas que nunca foram no Cristo Redentor. E o egípcio aí, normalmente, ele não visita esses lugares? A mesma coisa, sabe? Minha família visita... Eu levei eles para as pirâmides faz 3 meses atrás. Minha irmã tem 20 anos e acabou de ver as pirâmides pela primeira vez. Interessante, nunca tinha ido. Muitos egípcios assim, muitos egípcios. Inclusive os egípcios que moram em outros estados. Eu acho que eu sei um outro país que talvez os egípcios vão, uma vez na vida, pelo menos. Sabe qual é? Isso Arábia que eu ia falar. Saudita. Uma vez na vida vocês... Arábia Saudita. Você já foi para lá? Mas não é egípcio, os muçulmanos. Não, nunca fui. Os muçulmanos. Mas deixa a gente explicar isso para a galera aqui, para entender. Um dos pilares da nossa religião é fazer peregrinação uma vez, pelo menos uma vez na vida. Aí nossa peregrinação na Arábia Saudita, onde apareceu a nossa religião. Sim. Mas não é obrigatório, sabe? Sim. Não é obrigatório. Eu tenho um vídeo que eu explico, falo sobre um pouquinho sobre o islamismo, que eu aprendi também quando eu estava na Jordânia. Eu vou colocar o link no cartão para as pessoas verem. Mas eu acho que é isso aí. Alguma coisa final, assim, uma mensagem final que você quer falar para as pessoas aqui? Eu gostaria de agradecer a eles pela atenção e assistir a gente. Eu convidar eles para me acompanhar no Instagram, Mustafa do Egito, e no YouTube também. Sim. Também vou colocar no cartão que vai aparecer aqui, e também vou colocar na descrição embaixo para vocês conhecerem lá. Mas, Mustafa, muito obrigado pela sua conversa, eu gostei muito. Temos que conversar mais de novo, porque tenho muitas curiosidades que eu quero saber ainda mais sobre o Egito. Mas, pessoal, se inscreve também, deixe sugestões de outras pessoas que vocês conhecem, outros youtubers que falam português, para a gente poder conversar aqui no canal. Vai lá conhecer o canal do Mustafa, aprender um pouquinho mais sobre o Egito. Se você visitar o Egito, já sabe com quem fazer perguntas também. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima semana.